Olá, pessoal. Para a gente aqui, boa noite, Dr. Rodolfo. Estou aqui representando hoje todo o time do podcast Academia da Saúde, porque a doutora Luana, doutora Dani, doutor Ivan não conseguiram comparecer, mas eu estou aqui porque eu trago hoje uma convidada especial, professora nossa lá do Einstein, na pós-nutrologia, doutora Fernanda Ribeiro. Muito obrigado por estar aqui comigo batendo um papo a respeito de emagrecimento, hipertrofia, performance, tirando algumas dúvidas comuns do pessoal, para que a gente os ajude a chegar nas suas melhores versões. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de acesso, e é isso que a gente busca aqui sempre, né? Trazer informação de fácil acesso que ajude você a ter a sua melhor performance. Boa noite, obrigado. Boa noite, Rodolfo. É um prazer estar aqui com você. Vamos sim esclarecer, trazer um pouquinho mais de informação científica e bem bacana para o pessoal aí. E a vastidão do assunto, ele não nos engana. Vou tentar traçar um caminho um pouco linear a respeito desde suplementação, quais tipos de exercício físico a gente pode pensar para uma finalidade ou outra, e por aí a gente vai caminhando. Eu queria começar a conversar a respeito de suplementação de três suplementos que são super comuns e as pessoas usam muito, né? Que é Uhum. o whey protein, a creatina e o ômega 3. Né? Detalhando um pouquinho cada um, eu queria te perguntar se o whey protein ele é para todo mundo Uhum. ou se é só para quem faz atividade física e se ele engorda ou não, porque isso é uma dúvida super comum, né? É uma dúvida muito comum, muita gente tem medo de usar, então a gente, dentro do consultório, observa que muitas pessoas, na verdade, nunca tiveram uma boa informação em relação ao whey protein, né? Então, o whey protein, eu gosto de falar que ele é, na verdade, uma tecnologia, ele foi desenvolvido da proteína, ele é a proteína do soro do leite, foi extraída aí durante o processo da coalhada, e é muito interessante pensar que o whey protein é uma tecnologia no sentido de que a gente consegue extrair, então, a proteína que aquele paciente pode necessitar de suplementação, pode vir a necessitar, e trazer de uma forma um pouco mais, não só um pouco saudável também, né? Porque o whey protein ele pode ser bastante saudável dentro da dieta, mas também porque ele consegue trazer proteínas numa quantidade adequada, dentro de uma quantidade calórica um pouco menor. Então, a gente tem diversos whey proteins no mercado, né? Então, hoje também é uma dúvida muito grande. A maioria das pessoas podem usar o whey protein tem poucas contraindicações, e é muito interessante que o whey protein ele tem três formas no mercado: concentrado, isolado e hidrolisado. E muitas pessoas têm dúvida de como usar, né, Rodolfo? Sim, Então, sim. é uma das grandes dúvidas do consultório também. Então, quando a gente vai falar aí do o whey concentrado é um whey que tem um pouco menos de proteínas que os outros wheys. Então, ele tem aí mais ou menos de 85, né? Pode ter 75, 85%, alguns melhorzinhos aí chega a 85. E acontece que o whey concentrado ele é mais gostoso, ele é Sim. mais indicado para a maioria das pessoas, que a grande questão é que ele tem um pouquinho de lactose. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem tem intolerância à lactose. Ele vai conter um pouco mais de gordura também do que os outros whey proteins. O whey protein isolado, ele vai ter menos gordura, é um whey protein com menos carboidrato e também ele é mais indicado para quem tem intolerância à lactose. E o hidrolisado, ele vai passar por um processo de hidrólise, vai quebrar essas proteínas, virando, né, mais uma capacidade mais fácil de absorção, e ele é interessante para as pessoas que têm dificuldade de absorção da proteína. Então, e agora os outros suplementos que você citou também, né? A gente estava falando da creatina. Você usa creatina, Rodolfo? Eu uso. Aprendi a usar. Aprendeu a usar na pós-graduação, né? Aprendi. A creatina a gente fala que é o melhor. Eu gosto de dizer que é o melhor suplemento que tem, porque ele é um suplemento de vasta, assim. Pessoas podem usar, boa parte das pessoas podem usar, olha, é um suplemento muito barato, então a gente consegue também comprar ele com mais facilidade. Ficou muito caro depois da pandemia, por uma questão de distribuição também da suplementação, mas a creatina, ela tem uma indicação muito ampla. Hoje a gente sabe que a gente não precisa usar só no esporte, né? A gente também pode usar também para pessoas que têm outras doenças, outros problemas de saúde, então pode ser uma indicação bastante interessante. É, as pessoas relacionam muito a creatina com a performance física, com a musculação, né, com o recrutamento de célula muscular, mas tem hoje estudos relacionando ela com a função cognitiva também. Uhum, E as pessoas também têm muito medo em relação à função renal, perfeito. né? Que a gente pode entender se de fato pode ter alguma complicação ou não?
Ó, e é interessante a gente falar disso aqui no Brasil, porque o maior pesquisador em creatina do mundo é brasileiro, né? É o Bruno Sim. Gualana. E ele fala muito sobre o assunto em relação à parte da função renal. Hoje a gente sabe que a creatina ela não vai interferir na função renal. Então, ela é muito tranquila de ser utilizada por pacientes, mesmo aqueles que têm insuficiência renal crônica, porque ela não vai trazer nenhum tipo de problema, não vai atrapalhar aí no andamento da doença desses pacientes. E realmente, como você falou, ela vai auxiliar também na parte cognitiva, né? Hoje a gente sabe até que ela pode ser muito utilizada em pacientes que têm histórico familiar de Alzheimer também, pode ser muito interessante. No pós-Covid, ela foi utilizada também para os pacientes que estavam né, após as internações com dificuldade até de deambulação e tudo mais. Então, ela está tendo muita aplicabilidade aí dentro da medicina. É importante porque as pessoas pensam sempre que creatina tem que estar necessariamente vinculada a uma academia. Uhum. E é difícil até, inclusive em casa, você implementar isso na rotina, no cotidiano. Mas que as pessoas tomem noção, entendam que essa função cognitiva a longo prazo, ela é demonstrada em estudos, né? Não é algo empírico só. Exatamente. E o ômega 3. E o ômega 3? O ômega 3 aí está sendo muito questionado dentro da cardiologia, que era a principal indicação, então, do ômega, eles falavam em relação à saúde cardiovascular. Na medicina esportiva, então eu sou médica do esporte, né? Sim, E na medicina esportiva a gente tem uma utilização também que vai para a recuperação muscular. Então a gente sabe do potencial anticatabólico do ômega 3, não só o potencial anti-inflamatório, que é muito falado, mas também do seu potencial aí em relação à recuperação muscular. Utilizo muito na minha prática clínica, também faço utilização do ômega 3. Eu acho que ele é extremamente importante em alguns processos, incluindo a obesidade, incluindo performance esportiva. Ele é um dos suplementos mais interessantes que a gente tem atualmente. e tem alguma diferença em relação ao paciente que busca o emagrecimento, ele busca uma hipertrofia, uma performance, em relação às frações dos dois tipos, do EPA e do DHA, né? Uhum. O ômega 3, ele tem as duas principais gorduras, o DHA e o EPA. E Uhum. de acordo com uma ou outro objetivo, você prioriza um ou outro. Tem alguma diferenciação para esses pacientes ou não? Perfeito, eu acho que na performance esportiva e na medicina esportiva o que a gente vai priorizar é o EPA mesmo, né? Então, o DHA a gente pensa muito aí em saúde neuronal, em saúde cerebral, né? Então, é sistema neurológico, e já dentro da medicina esportiva a gente usa mais o EPA mesmo. O que acontece é que hoje as melhores marcas têm oferecido uma quantidade bem distribuída. Um dos grandes problemas do ômega 3 antigamente era a questão da quantidade de cápsulas para ingerir uma dose ideal, a Sim, gente usa geralmente 1 grama por dia. Então, a dose ideal ela era atingida com um número de cápsulas muito grande. E a grande questão do ômega 3 é o desconforto, né? A sensação de ficar tendo aí refluxo com sabor de peixe. Então, é isso. muito desagradável. Então, o que a gente sabe é que hoje a indústria farmacêutica evoluiu bastante, a indústria do suplemento também, na questão da proteção da cápsula para que isso não venha a acontecer. E uma das formas de armazenamento também é dentro da geladeira. Facilita bastante, porque isso melhora também para as pessoas que têm esse tipo de sintoma com o uso do ômega. É, a questão do retrogosto aí do peixe é sempre muito Uhum, questionado, né? E por isso as cápsulas gastroresistentes, uhum. que vai fazer a liberação apenas lá na porção intestinal. Isso diminui bastante, né? Exatamente, diminui bastante, facilitando muito a tomada dos pacientes, porque é uma cápsula muito grande também, né? Tem esse Sim. desconforto. Dando continuidade, além dessa suplementação de whey, creatina e o ômega 3, uma coisa que é muito questionável é a questão do uso de fitoterápicos, Uhum, né? Fitoterápicos tanto para o emagrecimento quanto para performance. E se a gente for abrir o leque, tem um rol aí de suplementação que é oferecido tanto em farmácia de manipulação, quando estiver em congresso, né? Nesse momento, a gente acabou de voltar do congresso da Abram, e lá tem muita coisa que é oferecida. uhum, E às vezes nem sempre você tem estudos que de fato respaldam a eficácia desse fitoterápico no tratamento, seja da obesidade ou na busca da performance. Você, você tem algum que você utiliza no seu cotidiano, dentro do seu consultório, que você vê que dá resultado?
ou não? O fitoterápico é uma excelente pergunta, questionamento. Eu acho que aqui no Brasil o assunto fitoterápico ele é extremamente importante. E por quê, né? A gente precisa voltar lá atrás quando a gente vai falar do fitoterápico, porque os fitoterápicos eles são muito mal interpretados, na verdade. A grande questão do fitoterápico é que ninguém sabe o que é fitoterápico. Então, fitoterapia, na verdade, é o que vai abraçar aí vários produtos que nós temos. Então, o medicamento fitoterápico está dentro da fitoterapia. Só que a fitoterapia vai ter os chás, né, as plantas, os extratos. Então, a gente vai ter um grupo aí muito vasto para a gente falar o que é medicamento fitoterápico. Então, quando a gente está Certo. falando de medicamento fitoterápico, é um medicamento, então, que foi testado, validado, teve estudo pré-clínico, clínico, até que se chegou a um bom resultado da droga ativa vegetal. A grande questão em relação à utilização dentro da performance e dentro da obesidade também é o que você já citou, que é a questão realmente dos trabalhos. E por que os trabalhos são tão difíceis em relação a fitoterápicos? Porque no Brasil, o governo, o que acontece? O Brasil, os brasileiros, têm Sim. essa tradição até indígena mesmo, da utilização da planta, né, como um produto dentro de um tratamento. E acontece que no Brasil diante disso, dessa venda que era muito aumentada, principalmente porque as pessoas achavam que elas não tinham efeitos colaterais, e Sim. também porque o preço era mais acessível, o Brasil viu uma necessidade de ter que regularizar, fazer leis que vão, então, conseguir fazer toda a descrição do que é um medicamento fitoterápico e todos os outros envolvidos. E no Brasil, então, isso foi muito avançado. Então, hoje a gente, pela Anvisa, nós temos leis muito interessantes que vão dizer o que é cada componente. Então, diante disso, no Brasil, a gente consegue ter estudos muito mais interessantes. Só que isso vem aumentando de uns anos para cá, ainda assim, vamos dizer, desde 2010, 2011, que a gente não vê trabalhos clínicos muito interessantes, revisões sistemáticas de trabalhos clínicos relacionando alguns tipos de fitoterápicos. Então, quando a gente está falando de trabalhos de fora, então Estados Unidos, Europa, que Sim. costumam publicar muito, eles usam o termo herbal medicine. Então, é um termo que ele é muito amplo. E aí a gente não consegue, então, ter trabalhos muito interessantes, porque as revisões sistemáticas, por exemplo, as meta-análises, elas vão Sim. usar trabalhos e não conseguem chegar no acordo em relação ao termo, né? Então, dentro da minha prática clínica, pensando dentro dos medicamentos fitoterápicos que são validados e estudados, eu costumo sim usar alguns. Então, tem uma revisão muito interessante que ela foi feita para dentro da performance mesmo, né? Então, ela estudou alguns tipos de fitoterápicos que podem ter alguma influência na performance. Então, a rhodiola rósea foi muito estudada, o ginseng é muito estudado, a camélia sinensis, que é o chá verde, é muito estudado. Então, o gengibre é bastante estudado, a curcumina, a capsaicina. Então, a gente tem alguns fitoterápicos aí que parecem, sim, demonstrar um pouquinho de evidência, principalmente quando a gente está falando de performance, né? Porque eles, em geral, eles aumentam, eles melhoram a percepção de esforço, boa parte deles. Então, o paciente... E isso é muito interessante. Tem pessoas que têm muita boa resposta e tem alguns que não têm tanta boa resposta assim. Isso é uma coisa muito comum em relação ao fitoterápico, porque ele tem múltiplas funções. É difícil individualizar uma única função para um fitoterápico, né? Então, a droga vegetal, ela vai tanto atuar de uma forma única, como utilizar todos os componentes para atuar de formas sinérgicas. Então, hoje eu utilizo alguns, assim, dentro da minha prática. E tem paciente que responde super bem. Mas é sempre importante as pessoas entenderem que é uma suplementação. Exatamente. Não é o O centro do tratamento em nada. e hoje com a prática da terceirização de tudo, seja do emagrecimento, seja do ganho de massa muscular, as pessoas às vezes depositam, né, toda a esperança dentro de um fitoterápico e o mercado ele tá ali para Uhum. te corroborar esse tipo de atitude. Então, assim, Exatamente. Tanto as ervas, por exemplo, ficaram muito na moda para emagrecimento, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda compra ervas em mercados para tentar emagrecer. E, na verdade, o problema em relação à erva é exatamente porque ela não é um fitoterápico, né? Ela não é um medicamento fitoterápico. E ela é uma planta medicinal, que a gente fala, que pode vir aí na forma, né, cortada da planta, em pó da planta, e já chama droga vegetal. E neste caso, o grande questão é que o problema está na dosagem, né?
Tanto que não tem tantos trabalhos mostrando evidência, mas também o grande risco está relacionado às dosagens. A gente não consegue fazer um chá que tenha a mesma quantidade se o paciente não pesa aquela quantidade de planta, coloca a mesma quantidade de água. Então, nem sempre aquela planta ela vai estar oferecendo os compostos ali de uma forma homogênea ao longo dos dias que a pessoa está utilizando. Então, isso é complicado também. E pela hepatotoxicidade, né? A gente tem trabalhos hoje mostrando realmente relação com pacientes que têm problemas no fígado por conta da utilização de fitoterápicos. E para a gente fechar essa questão de suplementação, de por que não a fitoterapia, né? Uma, um, um suplemento super comum que é utilizado tanto para na questão de emagrecimento quanto de performance, como pré-treino principalmente, é a cafeína, Uhum. né? Ela é um ergogênico. Ergogênico é uma substância que aumenta a sua capacidade de execução ou não? O que é um O ergogênico, recurso Fernando? ergogênico, ele é um tipo de suplemento que vai melhorar o teu desempenho dentro do esporte. Então, isso é um recurso ergogênico. Então, hoje, como você falou, a cafeína é um dos mais, né, validados. A gente sabe hoje que a cafeína é extremamente eficiente dentro da sua dose, né, que deve ser pelo menos de 3 a 6 miligramas. Aí a sua dose que a gente sabe que é efetiva e saudável, né? E não, a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de efeito colateral em relação a essa quantidade. Tá. E existe um tempo, um time que você faz a ingestão pensando em uso dela como pré-treino para você ter essa resposta dela? Então, primeiro a gente tem que tentar entender para que se usa a cafeína dentro do Isso. esporte, né? Então, a cafeína ela é utilizada principalmente para melhora da performance, mas como? Principalmente porque ela diminui percepção subjetiva de esforço. Então, quem usa cafeína, em geral, costuma perceber menos o esforço e consegue ter um melhor rendimento, né? Tem uma diminuição da fadiga. Os trabalhos mostram que, em geral, 1 hora antes do treino, 30 minutos antes do treino. O que acontece é que hoje a tecnologia também está muito avançada. As cápsulas, em geral, trazem cafeína anidra. Então, é uma cafeína que vai ter uma absorção um pouco mais interessante e também ela tem menos efeitos colaterais, principalmente no estômago. Algumas pessoas, elas, né, acabam reportando aí dor de estômago à utilização da cafeína. E as Certo. cafeínas anidras, elas trazem uma maior facilidade em relação a tomadas também. Então, a maioria dos suplementos hoje, inclusive outros suplementos que a gente está falando, nitratos, carboidratos, enfim, de pré-treino, eles já trazem a cafeína dentro dos componentes. Certo. Então, muitas vezes as pessoas compram cápsula de cafeína sem olhar os suplementos que elas já têm, né? E acabam aí colocando uma dose extremamente alta. Inclusive, isso vale também para creatina. Eu Uhum. comprei esses dias um suplemento, um pré-treino, e aí eu fui ler o rótulo. Aprendam a ler rótulo. E tinha lá creatina. Aí você vai lá, toma o pré-treino que tem creatina, e depois você chega em casa e toma de É novo a verdade. creatina. Então, É assim, verdade. E a creatina tem que tomar cuidado, porque nos suplementos, geralmente, a creatina ideal é monoidratada, né? De sim, preferência Creapure, e nem sempre a gente encontra essas dentro dos outros suplementos também. Então, realmente é interessante. Ainda mais mulher, né? Que a gente sabe que a creatina pode dar um pouquinho de ganho de peso, mas sim. ganho de peso de balança, ninguém ganha gordura usando creatina. É principalmente por conta de aumento de água dentro da musculatura. Só que a mulher, ela pode se sentir realmente aí pesando mais, e isso atrapalha no tratamento, né? Elas têm uma insegurança em relação à suplementação e acabam interrompendo a utilização. Vou aproveitar que você já puxou o assunto feminino. Né? Temos aqui a deficiência de energia relativa ao esporte, que começou a ficar muito comum nas pessoas que fazem não só a prática esportiva profissional, mas assim a prática esportiva, vamos dizer, doméstica, do dia a dia. Uhum. Explica pra gente um pouquinho o que é essa deficiência energética, por favor. Esse tema é muito importante, Rodolfo, porque a gente precisa levar esse assunto para mais pessoas conhecerem. Eu gosto de falar muito isso lá na pós-graduação do Einstein, né? Como muitas vezes até as alunas têm e não sabem que têm. Muito, porque até mesmo os médicos não conhecem a síndrome da deficiência energética no esporte. Então, o REDS, antigamente era chamada de tríade da mulher atleta, então até muitas pessoas já ouviram falar por este termo. Então, antigamente ele era trazido nesse esquema, onde acontecia a deficiência energética associada, então, ao quadro de osteoporose e amenorreia, sendo a amenorreia quando a mulher para de menstruar, né? Não estando dentro de um quadro de menopausa, né? Sim, Então, era bastante preocupante,
dentro do esporte, porque muitas vezes, até, por exemplo, na ginástica, as mulheres não menstruar era algo comum, como se isso fosse realmente comum, né? Sim. Então, a síndrome da deficiência energética relativa no esporte, por que ela é tão importante de ser estudada? Porque essa síndrome, ela tá muito dentro hoje dos esportes, principalmente dos esportes femininos, que levam em consideração peso e estética, onde as mulheres têm uma ingesta energética abaixo do ideal, e isso pode levar, hoje a gente sabe que é para múltiplos, né? Pode trazer múltiplas comorbidades. Então, não só problemas em relação à parte óssea e à parte reprodutiva feminina, mas também a parte do sangue, doenças hematológicas, alterações intestinais, alterações do humor. Então, é uma ampla gama realmente de alterações que podem estar relacionadas. E o que a gente faz para evitar isso? Ó, a primeira coisa que a gente faz para evitar é procurar um médico de esporte ou um nutrólogo que esteja capacitado. Isso. Mas eu acho que para quem está em casa e pensa que talvez possa estar nisso, são mulheres que principalmente começam a fazer muita atividade física. Primeiro, deixa eu classificar atividade física, né? Na verdade, são Isso. exercícios físicos e atividade física são coisas diferentes. Então, atividade física são atividades cotidianas, como subir, descer escadas, caminhar até o seu ponto de ônibus, até o seu trabalho. E exercício físico é quando você está lá preparado, coloca sua roupinha, seu tênis e tem um trabalho realmente objetivo, um exercício que tenha algum tipo de objetivo. Então, hoje, as pessoas que praticam, as mulheres que praticam exercício físico, elas começam a querer emagrecer, por exemplo, né? E acabam fazendo um monte de exercício aeróbico, gastando bastante energia com o exercício e tendendo a comer pouco. E, na Sim. verdade, o que elas acabam trazendo é uma deficiência energética, o corpo não tem substrato energético suficiente para manter a homeostase, que a gente chama, que é equilíbrio no nosso corpo, né? Equilíbrio energético dentro do corpo, e acaba levando aí a acontecer alguns problemas de saúde bastante importantes, né? Quando eu penso em atividade física, eu penso o que eu posso fazer, pensando aqui num primeiro momento em relação à obesidade, para aumentar o meu gasto energético. Né? Se eu for pensar no processo de emagrecimento, né, que isso que é a parte mais forte minha, eu tenho que, grosseiramente, pensar que a ingesta tem que ser menor do que o gasto. Óbvio que toda essa dinâmica ela tem N fatores que interferem. Uhum. Mas pensando na questão da taxa metabólica basal, a primeira coisa é importante a gente entender que a taxa metabólica basal é o gasto energético seu diário para viver. Se você não fizer nada, Isso. apenas ficar 24 horas acordado como se fosse uma lâmpada. Exatamente, em repouso, fazendo nada. Uma lâmpada. Você é uma lâmpada durante 24 horas, você tem esse gasto energético diário. E tudo que a gente faz além, seja um exercício, ou seja uma atividade física, além de comer, porque a gente gasta energia na digestão e tudo mais, isso vai somar no seu gasto. Quem que é o principal responsável por comandar essa taxa metabólica basal? Isso é uma pergunta muito importante. Você esclareceu muito bem para as pessoas de casa o que é a taxa metabólica basal. Mas, na verdade, a taxa metabólica basal ela é influenciada por alguns fatores, né? Então, hoje a gente associa muito a taxa metabólica basal com o músculo, né? O nosso órgão aí gastador de energia, eu gosto de falar assim sobre ele. Mas envolve outros fatores também. Então, todos os nossos órgãos, funcionalidades, todos eles exigem energia. E então é muito importante a gente ter o conhecimento da taxa metabólica basal e quais são os grandes gastadores quando a gente está pensando dentro, principalmente, de um paciente obeso, né? Quando a gente tem que tentar aumentar aí o gasto energético total, que daí a gente não está falando de taxa metabólica basal. Sim. E aí, uma dificuldade que eu encontro muito no consultório é quando eu pego uma mulher que ela tem baixa musculatura. Perfeito. É o caso. Tem algumas pessoas que me perguntam, doutora, qual que é o caso mais difícil de consultório para você? Sim. Para mim, o caso mais difícil de consultório são as mulheres falsa magra, sabia? Então, são mulheres que têm o peso normal. A gente faz o IMC é o peso dividido pelo quadrado da altura, e elas estão dentro da normalidade. Mas quando faz a bioimpedância, que é uma análise, né, de composição corporal, a gordura, o percentual de gordura está muito alto. E por que esses casos são difíceis? Porque, em geral, essas mulheres querem emagrecer. Sim. Só que o gasto energético dessas mulheres é muito baixo. Então, quando a gente coloca elas dentro de uma rotina, uma dieta, né, de déficit calórico, é muito difícil. A gente tem pouca quantidade aí para colocar de comida. É realmente
trabalhoso, elas precisam ser bem aderentes, né? E tem que incentivar elas a comer. Essa é uma É, questão importante. Porque a gente começa a colocar, na verdade, mais comida do que elas estão acostumadas, muitas delas. A gente quer colocar aí mais fibras, mais vegetais e mais proteína, principalmente, e tentar colocá-las dentro de um treinamento que estimule o ganho de massa muscular. Né? Então, essas pacientes que são falsas magras e têm ainda uma massa muscular muito baixa são as mais complicadas de consultório, no meu ponto de e é vista. difícil porque ela vai no seu consultório esperando que você vai falar para comer menos do que ela já come. Uhum, E às vezes você vai falar assim: não, a gente precisa construir para te exato. ajudar a emagrecer. E isso às vezes parece um dissenso, mas não é. E é aí que entra a importância da análise de fato da composição corporal, né? E não você ficar preso apenas ao peso, porque o peso ele é composto de inúmeros pontos: água, tecido de gordura, a parte muscular, tem o osso, Os órgãos. todos os órgãos ali. Então, se eu ficar só preso ao peso, às vezes, e isso aconteceu recentemente, um paciente chegou muito feliz, que ele tinha emagrecido 10 quilos, 8 quilos Uhum. comigo, e ele era aquele sedentário assumido e com dificuldade de fazer exercício físico. E a hora que a gente fez a bioimpedância dele, né, que é o exame para a gente entender a composição corporal, ele tinha aumentado o percentual de gordura, mas como que ele aumentou o percentual de gordura se ele tinha emagrecido? Ué, Uhum. simples. Perdeu massa magra. Ele perdeu massa magra. E aí que é o problema. Aí que eu falo que é o emagrecimento não produtivo. É o Uhum. emagrecimento que você perde o peso na balança, mas você perde quem faz de fato a queima calórica principal. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, quando o paciente ele vem para o consultório, a gente precisa deixar muito claro para ele, principalmente para esse paciente que eu defini, né, esse perfil de mulheres que tem um gasto energético, a taxa metabólica basal um pouco mais baixa, que o que a gente vai precisar aumentar é o gasto energético, Isso. né? O que é um gasto energético total, tá? Então, pessoal, a taxa metabólica basal é o que o seu corpo gasta em repouso fazendo nada. Mas a gente também tem a termogênese do alimento, então toda vez que você come, você gasta um pouquinho de calorias para quebrar aquele alimento, digerir e se nutrir. E também a gente tem o gasto energético da atividade física, que a Sim. gente tem que levar em consideração que é não só a atividade física do exercício físico, mas também o que a gente gasta aí durante o dia a dia, como o Rodolfo já falou, que é andando, né, lavando louça, penteando cabelo, enfim, todas essas atividades que também estão incluídas. Então, esse seria o gasto energético total. E é muito difícil hoje na sociedade, as pessoas estão muito sedentárias, e alguns pacientes saem pensando muito na dieta, na medicação, Sim. e eles não querem, às vezes, não focam tanto assim no exercício. Eu tenho vários pacientes que voltam no retorno e falam que conseguiram fazer a dieta super bem, mas o exercício físico nem se inscreveram na academia. Então é um processo que tem que andar junto, né? Então é por isso que a medicina esportiva, eu fiz medicina esportiva e fiz nutrologia, porque eram duas especialidades que elas andam de mãos dadas. Então a gente tem que, para conseguir fazer um emagrecimento saudável, o paciente tem que aderir ao exercício físico. E nessa questão da queima de energia, né, o principal responsável dentro da célula, é a famosa mitocôndria. E hoje se fala muito em biogênese mitocondrial, Uhum. Densidade densidade mitocondrial. mitocondrial, o aumento do número de mitocôndrias no corpo para ajudar nessa questão, não só, mas é um dos pontos principais aí que a gente consegue correlacionar a mitocôndria. Como que eu faço pensando em atividades físicas, Uhum. né, para eu aumentar a densidade ou aumentar o número, né? Porque tem exercícios que eles ajudam nessa Exatamente. biogênese mitocondrial, né? É, isso é muito interessante. E assim, a mitocôndria, ela é a nossa usina, né? Nossa usina produtora de energia. Então, eu gosto de falar assim para o paciente. Então, o que que acontece? A gente precisa entender primeiro, como que é o perfil daquele paciente, pensando aí na capacidade metabólica, dá para a gente estudar a capacidade metabólica do nosso paciente de uma forma individualizada. Tem exames na medicina que trazem essas informações para a gente. Porque quando a gente vai estudar a mitocôndria, às vezes a gente precisa fazer o quê? Uma biópsia muscular, né? Sim, O que não é muito factível. Então, a gente consegue estudar de forma indireta. Eu gosto muito da ergospirometria, que é um exame, então, que vai trazer informações até em relação a essa capacidade mitocondrial. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe que a mitocôndria ela vai utilizar oxigênio, né? Principalmente aí para a formação energética, e é através disso que a gente consegue estudar, através da ergospirometria,
que é um exame aí que vai fazer uso da utilização de uma máscara na captação de oxigênio e liberação de CO2. E tem alguns exercícios que vão aumentar, sim, a nossa densidade mitocondrial. Então, principalmente através dos exercícios físicos aeróbicos. O exercício físico aeróbico de HIIT, que ficou muito famoso, principalmente depois de 2010, mais ou menos, ele entrou aí nos temas. A American College of Sport Medicine, ela é um dos nossos, né, grandes chefes aí que norteiam a medicina esportiva. Eles fazem os top trends de fitness todos os anos. E o HIIT está entre os 5, assim, já há mais de 10 anos. E o que é HIIT? High Intense Interval Training, que é o treino de alta intensidade intervalado, né? A gente sabe que esse tipo de treinamento, ele é um dos principais para aumento da densidade mitocondrial. Ao mesmo tempo que os exercícios moderados, contínuos, também vão trazer aumento da quantidade de mitocôndrias e também vão melhorar, os dois vão melhorar a capacidade da mitocôndria. Só que uma questão importante, alguns trabalhos mostram que quando para os dois tipos de exercício, quem fez HIIT, o grupo que fez HIIT, conseguiu manter por mais tempo a densidade mitocondrial aumentada. Sim. Então, não que eles não sejam superiores aos outros, tem indicações, né? Diferentes indicações. Mas é interessante essa paralisação, às vezes, do exercício, né? E em relação à Ergospiro, o que ela pode me ajudar e eu entender aonde eu estou para eu ter meu maior aproveitamento quando eu vou fazer um exercício físico pensando nesse gasto energético? Perfeito. Porque assim, a ergospirometria, então, basicamente, para vocês entenderem, é um exame que vai fazer uma análise da parte cardiológica, da parte pulmonar e da parte metabólica. Mas por que metabólica? Porque ela consegue entender como que é o funcionamento da nossa célula. Exatamente porque a nossa célula usa oxigênio e libera gás carbônico, né? Então, dióxido de carbono. Então, o que acontece é que a gente consegue fazer esse estudo metabólico e entender em que fase do exercício você usa mais gordura como fonte de energia, em que fase do exercício usa mais carboidrato como fonte de energia. E uma das coisas que eu mais gosto de analisar, porque quando vai começar a fazer esse exame, Rodolfo, as pacientes ficam com a máscara, é uma máscara, então, acoplado ou um bucal em alguns serviços, e você fica paradinho, só respirando pela máscara. E é nesse momento parado que a gente consegue entender se esse paciente ele é mais gastador de gordura ou mais gastador de carboidratos. Isso é muito importante, porque a gente vai entender também qual que vai ser o exercício que a gente vai prescrever para aquele paciente. Então, só o médico te mandar fazer exercício é o que todo médico tem que fazer. Sim. O médico do esporte e os nutrólogos que se formam no Einstein, eles precisam saber prescrever exercício baseado aí no perfil individual e metabólico dos pacientes. Então, a gente precisa saber onde esse paciente está agora, que é o que você perguntou, né? Onde eu sei onde estou e aonde eu posso chegar através do exercício físico. Então, não é o mesmo exercício físico para todo mundo. É totalmente individualizado o trabalho. E existe alguma diferença em relação ao exercício aeróbico e o resistido à musculação quando eu penso em emagrecimento? É muito importante que tenha os dois, na verdade, né? Então, as pessoas questionam muito em relação a qual que eu devo fazer. Muitas mulheres, principalmente, acabam fazendo né, muito exercício aeróbico e não focando no exercício resistido. Então, exercício resistido é todo exercício que você exerce contra uma força. Então, a gente tem algumas modalidades, né? A musculação é a mais famosa entre elas. E hoje, a gente sabe que quando a gente está falando de emagrecimento, o gasto energético é muito importante, como a gente já comentou aqui. Então, o exercício aeróbico, ele gasta mais energia, assim. Só que o exercício resistido, ele é extremamente importante para a construção da massa muscular e o aumento da taxa metabólica basal. Não só isso, né? O emagrecimento de uma forma mais saudável, onde essa paciente, então, não vai ser, eu gosto de falar que é magra seca, Sim. ou a magra que tem uma densidade muscular bonita, né? Que tem uma magra definida. Então, assim, esse é bastante importante no emagrecimento, que a gente coloque os dois, sempre. E só ficou uma perguntinha para trás em relação ao HIIT, né? Porque ele é muito sedutor. A gente fala assim, que a gente vai fazer um exercício de alta intensidade num curto espaço de tempo. Você fala, opa, não tenho tempo, acho que esse é legal. Ele é para todo mundo. O que eu preciso pensar quando eu for pensar em fazer o HIIT? É muito interessante, porque tem muita gente que lê sobre HIIT na internet e vai fazer sozinho. Aí, o que ele faz? Ele vai lá na esteira, ele dá um tiro, né? Dá um pico na corrida, depois desacelera. Não quer dizer que ele tá fazendo HIIT. Sim. Porque o HIIT, para ser HIIT, ele tem que estar acima do segundo limiar lá da ergospirometria, né? Que é um dos parâmetros que a gente analisa. E muitas pessoas não fazem, né? Não conseguem, não atingem, e na verdade acaba fazendo um sit, né? Que é quando acaba fazendo exercício moderado, intervalado. Então, o HIIT, ele tem que tomar
para ser montado, estruturado um treino de HIIT, ele precisa pensar em algumas variedades. E uma delas é quem vai fazer esse tipo de exercício. Porque o exercício, dependendo de onde ele vai fazer, então, por exemplo, uma esteira, alguns pacientes que estão em obesidade, por exemplo, eles não devem começar por esse exercício, porque eles podem se lesionar, né? Pode acabar tendo algumas alterações aí prejudicando, porque aí tem que ficar parado e não consegue fazer exercício físico, né? Então, o HIIT não é para todo mundo, principalmente para pacientes que já estão tendo alguma certa consciência corporal, já estão dentro de um programa de atividade física, para que possa progressivamente ser aumentada a intensidade, né? E aí que eu queria perguntar para você a sua especialidade, né, que é a medicina do esporte. Uhum. Você vê que assim, não é tão simples quando a gente pensa num processo de performance ou de emagrecimento, que é sair lá, vai lá, faz a musculação, seja com personal ou não, sozinho, ou sai lá correndo, ou pedalando, sem um critério, sem um planejamento. O que a medicina do esporte pode contribuir para o paciente, tanto na performance quanto no emagrecimento? A medicina do esporte, na verdade, eu vou começar lá do começo, tá, Rodolfo? Ela é Sim, uma especialidade médica que ela tem pouco tempo aqui no Brasil. A primeira turma de medicina esportiva, porque quando o medicina esportiva é médico, tá, pessoal? Então, é um médico que depois estudou medicina do exercício do esporte, que é o nome da especialidade. Ela começou em 2007, a primeira turma foi lá na USP, que foi onde eu fiz. E a primeira turma, então, em 2007, vamos lá, são quantos anos? 16 anos, né? sim, E são seis pessoas por ano, e teve turma que não teve seis. Então, até hoje, se a gente for somar todos os locais que tem a residência, até uns anos atrás tinham 15 vagas no Brasil por ano. Foi quando eu prestei, só tinha 15. Acho que agora tem um pouquinho mais. Mas não, vamos dizer que tem um pouco mais do que 100 médicos, oficialmente, são médicos do esporte formados pela residência médica. Tem outros que vão ser formados através da pós-graduação. E a sim, medicina esportiva, então, ela foi crescendo, se desenvolvendo, assim como os anos foram passando aqui no Brasil. E a medicina esportiva muitas vezes é associada com times, né? A sim, gente pensa que o médico do esporte está só lá dentro do time, né? Que a gente chama de team physician dentro da medicina esportiva. E não, hoje a gente sabe que a medicina esportiva ela é muito ampla, ela trabalha em tudo onde a gente pode tratar, cuidar com o exercício físico. Então, a gente trabalha dentro do ambiente da obesidade, do emagrecimento, da hipertrofia, da performance, mas também dentro da reabilitação cardíaca, que é muito importante, dentro do times, dentro dos centros de treinamento aí para pacientes que têm algum tipo de comorbidade, né, alguma doença crônica, até pacientes que tiveram alguma lesão medular, por exemplo, algum sim. processo um pouco mais sério que precisa do exercício físico como tratamento. Então, a medicina esportiva hoje está espalhada em muitas áreas, inclusive na dor, que foi também uma das especialidades que eu acabei dando uma sequência aí depois de ter feito a medicina do esporte, que foi dor crônica, exatamente por conta disso, né? Então, a gente acaba vendo que a dor está muito relacionada com o esporte também, né? Quando a gente está falando de alto rendimento. Sim. E é uma especialidade muito ampla hoje em dia. Então, a gente trabalha dentro do tratamento da obesidade e do emagrecimento, enfim. E a diferença em relação à performance é que o paciente que está em obesidade e emagrecimento, que busca o emagrecimento, o paciente com obesidade, em relação ao paciente que busca performance, eu sempre falo, é só onde você chegou no consultório. Porque todos os pacientes do meu consultório, o ponto é a performance. Eu quero que todos cheguem na performance. O que é a performance? É o máximo do seu desempenho. Então, a diferença dentro do consultório do médico do esporte, da pessoa da performance com obesidade que busca emagrecimento, é como ele chegou, aonde ele chegou. Sim, Porque sim. cada um vai seguir seu tratamento, mas todos, na verdade, vão embicar no final, na performance. Esse é o nosso objetivo final. E só para a gente sair um pouquinho da parte médica, né? A doutora Fernanda, ela foi médica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Queria que você Oi. contasse um pouquinho para a gente essa experiência, como que é ser médica da Seleção Brasileira? Olha, é uma experiência extremamente gratificante, né? Ainda mais que eu fui atleta, né, quando eu era mais jovem, não era de futebol, era atleta de handebol. Handball. Cheguei também a fazer a seleção, né? A seletiva para a seleção. Foi? Passei. Olha, Acabei essa eu não não sabia. indo. Eu era meia direita, porque eu sou canhota, né? Então, Uhum. assim, não que fosse mais fácil entrar na seleção, mas tinham poucas concorrentes canhotas, Entendi. então não era tão difícil para mim. Mas a seleção, na verdade, é muito interessante, porque muito.
o futebol é muito investido do lado masculino, né? E Sim, quando nós, mulheres, médicas mulheres do esporte, começamos lá atrás, né? Nós temos as nossas ídolas, né? A gente também tem sim, os nossos ídolos dentro da nossa especialidade, que são mulheres que hoje estão em grandes times, são mulheres que estão fazendo um trabalho muito bonito dentro do futebol. E o futebol feminino, ele veio crescendo muito nos últimos anos, tomando realmente uma proporção, finalmente, né, do que elas mereciam, assim. Então, principalmente agora, nesse último ano, essa Copa do Mundo, né? Muita sim. gente assistiu, foi televisionada, enfim. Elas estão ganhando muito espaço. Então, foi muito gostoso, assim. As meninas lá dentro da seleção, elas queriam muito fazer a coisa dar certo, sabe? Elas jogam realmente com amor, com carinho. Elas não recebem o dinheiro que elas merecem, né? Elas Sim. estão ali realmente, elas às vezes vêm de clubes que não têm muito investimento. Então, o meu papel como médica lá dentro também às vezes, é reabilitar uma pessoa, uma atleta que já veio com alguma coisa, inclusive, né? Porque, em geral, dentro da seleção do futebol masculino, os atletas, eles vão lá na sua melhor fase, na sua melhor performance, mas às vezes as mulheres não, elas não têm essa assistência dentro do próprio clube. Então, estar com a seleção foi muito gostoso para mim, foi muito gratificante como médica, e eu acho que eu cheguei no topo, assim, do meu sonho, Sim. né? Como médica do esporte, que era realmente ser da seleção brasileira, mas da seleção feminina. Sim. Então foi muito gratificante, é muito gostoso lá. E a gente trabalha na Granja, eu trabalhei na Granja Comari, que é um espaço muito bacana. A Granja ela é utilizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres, e o Brasil investe bastante lá na Granja, então a gente tem um departamento médico com todas as medicações, e todas elas, nenhuma são doping, isso é importante, porque a gente fica morrendo de medo às vezes de dar alguma coisa errada também para as atletas, Sim. e elas conseguem ter toda a assistência médica. Muito legal. É uma coisa que a gente pouco ouve, né? Assim, o lado não do esporte, mas da parte médica, como que é dentro. Eu tinha essa curiosidade de perguntar. Uhum. Eu sabia que você tinha sido, mas queria saber com que a coisa acontecia ali. Muito legal. Voltando para medicina, depois desse breve intervalo. Treino em jejum, pode? Pode, treinar em jejum pode. Só não pode treinar em jejum pensando que vai emagrecer mais do que treinar não estando em jejum, né? É isso que não pode. Porque essa pergunta fica muito também sendo debatida. Não, você tem que ter um pré-treino, não tem, faz mal treinar em jejum. Uhum. Tem alguma coisa que contraindica o treino em jejum ou não? Algumas situações contraindicam treino em jejum. Gestante não pode treinar em jejum, isso é bastante importante. Pessoas que passam mal treinando em jejum não devem treinar em jejum. Pacientes diabéticos que usam insulina provavelmente também não conseguem treinar, não devem treinar em jejum. Então, tem alguns pacientes que a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a esse tipo de treinamento, né? Mas o treino em jejum, por que que ele pode também, Rodolfo? Porque o que a gente vai utilizar como substrato ali, como energia naquele treino, não é o que a gente comeu antes do treino. É o que a gente já comeu antes, há um tempo atrás. Porque o Sim, glicogênio, que é a principal energia muscular do treinamento, ele vai vir, então, ele vai ser quebrado através da alimentação, né, principalmente da glicose, a glicose vai ser absorvida, vai para o músculo, é armazenado na forma de glicogênio, então esse processo é demorado, e não é aquilo que a gente come antes. O que a gente come antes é para manter a glicemia. Então, muitas pessoas, por exemplo, e eu vou me dar de exemplo, eu não gosto muito de me alimentar muito antes do treinamento, porque tem desconforto gastrointestinal. Então, elas ficam tendo refluxo, ficam tendo sensações ruins, algumas até vomitam, algumas pessoas têm diarreia, né? sim. Então, o treinamento em jejum, ele pode ser utilizado, mas não é para todo mundo. É porque eu vejo às vezes as pessoas elas se afastam do treinamento porque às vezes só tem o horário da manhã para treinar Uhum, e ao mesmo tempo a pessoa que costumeiramente não tem vontade de comer cedo e aí ela ouviu de alguém que tem que comer antes de treinar. Como se uhum. o que ela fosse comer, o que ela comeria antes do treino seria imediatamente utilizado no treino. E não é assim que funciona. O corpo ele não é The Flash. Exatamente. Às vezes acaba passando mal, que não sabe escolher também o tipo de alimento quando é muito prévio, assim, ao horário do treino. E acaba passando mal e perde performance durante o treino, vai desistindo, vai desestimulando também. E também tem o outro lado, tem pessoas que treinam pela manhã e acabam comendo pouco carboidrato à noite, sendo que elas Sim, treinam pela manhã. Então elas já chegam pro treino com estoque baixo, que a gente fala, né? E sim. aí vai treinar e não performa no treino. E performar no treino é extremamente importante também quando a gente está falando de treinamento resistido, né? O estímulo anabólico para o crescimento muscular, ele depende aí de um volume de treinamento bem importante. Então, tem que treinar bem.
Vocês entendem como que é difícil você pensar que qual é o planejamento para você chegar no seu mais alto rendimento, na sua performance satisfatória, que não é apenas, de novo, sair correndo, fazendo musculação. Tem todo um background que você precisa entender como que seu corpo funciona, o que é interessante para você comer antes, durante, se for necessário, e depois. A medicina do esporte, ela tem essa importância, eu acho que ela vai ganhando corpo por conta disso. As pessoas estão cada vez mais empenhadas em relação à saúde, né? Acho que a gente vive um momento que, inclusive, estava no Congresso agora, você vê de um ano para o outro, aumenta muito o número de médicos participantes. Uhum. E o tema saúde hoje em dia, longevidade, performance, ele está muito em alta. Mas o que é o erro que eu percebo e vejo é que, de forma totalmente sem critério, né? Ah, é Uhum. saúde, é treino. E aí você vai na academia, as academias elas não têm nenhum preparo para entender o aluno. Uhum. Elas, às vezes, elas se contentam com um papel lá de algum médico que assinou que ele pode fazer exercício, e aí vai a pessoa que ouviu falar do HIIT, procurou na internet, vai lá, corre alguma coisa e vai, sabe-se lá o que vai acontecer com ela. Então, muito cuidado. Não que seja fácil o acesso a todo mundo, de tudo que seja que é necessário para você ter um, uma performance ou um rendimento satisfatório. Não é. Mas, minimamente, tente buscar o entendimento do seu corpo para que você tenha e que você faça, né, o exercício com segurança. Perfeito. E assim, se você tem a condição de procurar um médico, procure. Sempre. A gente até sabe que as recomendações, algumas pessoas já podem iniciar o exercício físico sem ter previamente, né, passado por um Sim, médico, mas a gente também sabe que aqueles que passam e são avaliados, examinados, diminui muito o risco de morte súbita, que é um dos principais pontos, né, em relação ao exercício físico, que é o que criou a minha especialidade. Foi a morte súbita que fez existir a medicina esportiva aqui no Brasil, né, foi o grande pioneiro aí. Então, hoje as pessoas, elas começam a querer fazer exercício, principalmente pensando em emagrecimento, né? sim. Elas simplesmente vão e começam a fazer exercício sem nenhum tipo de avaliação prévia, que a gente chama de avaliação pré-participação esportiva, e acabam aí fazendo muitas coisas erradas, inadequadas para elas, né? Tem tudo dentro da individualidade. Hoje a internet tem muita informação, igual você falou, aumentou muito o número de médicos participando do congresso. Mas não quer dizer que todas as informações de médicos na internet sejam realmente válidas. A gente vê muita coisa aí também que não tá certa. E aí acaba que o público fique agora. Quem que eu escuto? Não é mesmo? E principalmente, se alguém falou para você, falaram, se a informação vem de um sujeito indeterminado, aí falaram que isso, desconfie, né? Porque se você não tem uma fonte segura, não faça. É, e um currículo também. Eu acho que o currículo é bom ficar de olho, sempre, né? Tudo que a gente vai contratar, a gente quer saber como é que foi, É, a né? De onde formação, veio, da onde veio. de onde e quando a gente tá falando de pessoas também, de onde esse médico veio, né? Que da onde que ele tirou essas informações. Então, isso não vai também te proteger completamente, mas grandes chances de você poder escolher um profissional adequado para cuidar da sua saúde. Porque a longevidade, o emagrecimento saudável, enfim, tá em alta saúde, né? Quando eu escolhi minha especialidade lá atrás, não sei como que foi pra você, Rodolfo, a escolha da especialidade, mas pra mim eu comecei a escolher. Na verdade, eu vi medicina esportiva, eu descobri no sexto ano da faculdade, viu? Uhum. Nunca tinha ouvido falar de medicina do esporte. Eu sabia que eu queria ser clínica. Eu adoro estudar medicina, a fisiologia, o funcionamento corporal, o funcionamento assim, me enche os olhos, né? E acabei que eu descobri que eu queria fazer clínica. A partir do momento que eu queria fazer clínica, eu queria fazer cardiologia, endócrino. E aí eu entrei na ortopedia e me apaixonei. Então, tipo assim, Uhum. aí quando, Tudo. quando eu descobri que existia a medicina esportiva, ela é cardiologia, Ela endócrino e reúne ortopedia. Ela tudo. é tudo, ela abraça tudo. Aí eu falei, caramba, achei minha especialidade. E aí só tinha, tipo, 15 vagas. Falei, caramba, e agora? Preciso estudar muito, né? E acabou que mas antes disso eu entendi dentro da faculdade que eu queria trabalhar com saúde, porque eu via muito a medicina brasileira, mas a medicina, né, ocidental como um todo, ela é uma medicina da doença. E de uns anos para cá vem melhorando muito essa questão das pessoas elas se prevenirem, trabalhar com prevenção em saúde. E lá dentro da faculdade eu entendi isso, eu entrei querendo neuro.
Meu Nossa, primeiro ano da faculdade, eu acompanhava o pessoal da neurologia e os pacientes que eram de um dia no outro já não estavam mais lá. E aquilo me fazia mal, sabe? sim. Por que que a gente não tem um acompanhamento antes da pessoa ficar doente? E foi nisso que eu fui me apaixonando pela medicina preventiva e fui encontrando meu caminho. É o que eu falo que o que me fascina é você buscar a medicina proativa e não a medicina reativa, Exato, né? Porque a medicina tradicional ela é reativa. Você espera totalmente. acontecer, E você vai buscar um tratamento, né? só que ao mesmo tempo a dificuldade que a gente tem de fazer com que as pessoas entendam algo que elas não estão enxergando, elas não estão sentindo, também é grande, Uhum. né? Quando a gente fala em relação a processos inflamatórios, por exemplo, é difícil a pessoa conseguir internalizar e entender essa mensagem que você está falando para ela, porque ela não está sentindo Exato. naquele momento. E por isso que muitas vezes as pessoas vêm por estética, né? Muitas Sim, vezes. E aí elas descobrem que, na verdade, tinha várias coisas acontecendo que não era só ali a questão estética. fato. Até, e ao contrário também é verdadeiro. Vem muitas pessoas que são magras, na verdade, querem ganhar massa muscular, por exemplo, e acabam que chegam com os exames de sangue com bastante alteração, né? Até principalmente pela Sim, parte alimentar e tudo mais. Então, hoje em dia, se as pessoas procurassem os médicos para cuidar da sua saúde antes de ficarem doentes, com certeza a nossa população ia aumentar muito aí a longevidade como um todo, né? sim. E também melhoraria muito os serviços de saúde. Segunda-feira, a academia está sempre lotada, né? Terça, quarta-feira, de vez em quando, dá uma baixada, porque quarta é de descansar o grupo muscular. Quinta, sexta, volta. E aí, não tem o final de semana, invariavelmente, você tem o consumo de álcool. Uhum. E as pessoas que consomem álcool, às vezes, elas estão em busca de hipertrofia. O álcool, ele compromete a construção muscular? Não dá para falar que não compromete, Rodolfo, infelizmente, né? Seria bom, né? Sim, Mas compromete, sim. Uma das questões do álcool é que realmente ele pode interferir, principalmente na parte da utilização energética do nosso corpo. E uma coisa importante também é a desidratação, que pode ser causada pelo álcool. Mas, ao mesmo tempo que, quando a gente está buscando hipertrofia com acompanhamento, o médico diante disso, sabendo que você consome álcool no final de semana, pode incluir aquilo dentro da tua dieta para que fique, né? A gente sempre fala que a gente trabalha com equilíbrio, né? A sim. gente precisa equilibrar os dias de semana com o fim de semana, como é a vida daquele paciente, até a vida social. Claro que não é beber sexta, sábado, domingo, mas acabar encaixando ali o consumo de um pouco de álcool, a gente pode conseguir sim, principalmente se for utilizado de uma forma bem consciente, né? Eu sempre falo, olha, você vai beber bebida alcoólica, sempre com água, acompanhando. Tenta beber aquela bebida que você bebe menos, né? Então, a cerveja vai abusar, ainda nesse calor aqui em São Paulo, acaba utilizando bastante. Então, o melhor é aquela bebida que bebe menos, acompanhada de água, mas que sim, influencia. Infelizmente, influencia. Estamos quase chegando a nossa 1 hora de podcast. Acho que eu tenho mais uma dúvida aqui para conversar com você, Fernanda, a respeito de. Legal, estou num processo de emagrecimento e travou. Cheguei no efeito platô, Uhum, né? Não mesmo fazendo toda a mecânica que já foi que a gente discutiu desde o início da consulta lá, né? E está no acompanhamento, chega uma hora que trava, uhum, né? Existe algum mecanismo, qual que é, dentro do seu consultório, o uhum, que que você, qual é a sua estratégia, o que você lança a mão, né? Seja, você chega a lançar mão de alguma medicação, por exemplo, estou ali num tratamento medicamento de emagrecimento, né? Independente de medicação ou não, mas você vê que não está tendo mais a resposta que você esperaria. O que que normalmente você traça de estratégia para o seu paciente? Olha, é muito individual, mas dá pra gente responder essa pergunta, principalmente quando as pessoas passam a entender o que que é o efeito platô, né? Então, o efeito Sim, platô é quando você realmente começa a ter uma perda de peso e acaba parando de perder peso. E o que que acontece que te leva ao platô? É comum que as pessoas atinjam o platô, porque a taxa metabólica basal, ela reduz com o emagrecimento. Então, o nosso corpo, ele passa a gastar um pouco menos de energia, mesmo que a gente tentando manter a massa muscular. Uma das coisas que acontece, né, de uma forma até protetiva, o nosso corpo tenta, então, aumentar a fome, diminuir a saciedade,
ela acaba aumentando os hormônios que são mais catabólicos também, que quebram mais a massa muscular, na tentativa de fazer com que o indivíduo realmente acabe por comer um pouco mais, porque o emagrecimento não é tão favorável assim, né? Nosso corpo não entende aquilo como algo que deveria estar acontecendo, vamos dizer assim. Então, a tendência é sempre entrar até no reganho de peso, mas quando está no efeito platô, o que que a gente precisa fazer? Quais estratégias a gente precisa traçar? Então, o primeiro de tudo é identificar se esse paciente está numa inflexibilidade metabólica. Isso é bem importante. O que que é uma inflexibilidade metabólica, né? O nosso corpo precisa ter flexibilidade, equilíbrio, ele precisa conseguir utilizar tanto a gordura como fonte de energia, como o carboidrato como fonte de energia, isso é muito importante. Certo. A reestruturação da dieta é uma das estratégias que eu uso. Então, muitas vezes, então a gente está falando de dietas, por exemplo, jejum intermitente, low carb, low fat, enfim. Às vezes mudar a estratégia da dieta pode funcionar muito bem. Então, às vezes, colocar jejum intermitente, por exemplo, só de mudar o mecanismo de fazer o déficit, alguns pacientes já têm uma melhora. E principalmente a modificação do exercício físico. É uma das Certo. principais pontos. A gente precisa fazer com que o paciente acabe aí quebrando essa questão, porque o gasto energético total, que é aquilo que a gente já conversou da taxa metabólica basal, a termogênese do alimento, o gasto energético da atividade física, o único componente modificável é o gasto energético da atividade física. Sim. Então, que é o gasto energético pelo exercício físico e pelo NEAT, que é o gasto energético não relacionado ao exercício físico. Então, essa paciente que acaba por entrar no platô, precisa passar a gastar mais energia também. Então, eu tenho, em geral, dentro do consultório, eu acabo traçando diferentes estratégias. Agora, quando o platô aconteceu, que você perguntou de medicação, né? O medicamento, ele pode ser utilizado para alguns casos, né? Alguns pacientes que estão realmente, por exemplo, alguns pacientes que estão em obesidade, né? Acabaram entrando em remissão de doença, e a gente, às vezes, até retira a medicação, porque eles já conseguem ter um Sim. estilo de vida, fazer uma manutenção, e eles ganham um pouquinho de peso, querem voltar a perder peso e tem um pouquinho de dificuldade. Às vezes a gente introduz medicação, mas também a mudança da suplementação, tem algumas estratégias bem individualizadas que dá para trabalhar, assim. Muito bem. E a última coisa que eu vou falar a respeito de eu não tenho tempo de fazer exercício físico. O que que eu posso fazer? Né? Você acabou de citar o NEAT, tem os snacks exercise também. Aham, Queria que você super falasse um novo isso. pouquinho pra gente essas duas modalidades, se a gente pode chamar assim. Olha, o NEAT, ele é muito importante, gente. Vocês precisam aumentar o número de passos. E hoje tem tantos recursos, né? Você tá com um recurso aí, que é o Sim, relógio, o Apple Watch. Ele é um dos recursos ótimos de serem utilizados, porque ele conta o número de passos, que é a função do pedômetro, né? Então, a contagem do número de passos. E por que que isso é tão importante? A gente sabe hoje que as pessoas que batem a meta de passos, que os trabalhos mostram de 7 a 10 mil passos, mais ou menos, para um adulto, elas têm realmente um gasto energético mais interessante, mas também uma parte metabólica melhor, né? É muito interessante estimular o seu paciente a realmente aumentar o gasto energético. O número de passos é uma das formas de contabilizar. Mas, enfim, é se tornar mais ativo ao longo do dia, né? Que pode ser através de outras maneiras também. Então, os pacientes que a gente incentiva o número de passos, aí são pacientes que, em geral, acabam emagrecendo até mais, né? A gente sim. começa a fazer a avaliação, às vezes perde mais peso do que você tinha proposto, estimado até como meta. Então, é bem interessante, assim. E os snacks? Os exercises snacks. É muito interessante o exercise snack porque isso não é tão antigo, tá? Dentro da medicina esportiva. Alguns trabalhos mostraram que pessoas que faziam curtos exercícios fracionados ao longo do dia, elas tinham benefícios muito importantes para o aumento do gasto energético total. Então, o que é o exercises snacks? Snacks igual snack de lanchinho mesmo. É como se a gente Sim, fizesse pequenos, né? Pequenos lanchinhos. Então, são exercícios que, em geral, são de 5 minutos, onde a pessoa que está ali sentada, quem trabalha muito tempo sentado, por exemplo, Maria, sabe qual que é a maior profissão que tem dentro do meu consultório? sim. TI. Eu não sei como que é lá no seu, mas o meu é TI. Tem muito TI. É, Muito. E o pessoal do mercado financeiro. Então, assim, eles trabalham boa parte do dia deles sentados. Então, eu incentivo muito a exercícios esses snacks, que seria eles levantarem e fazer aí de 3 a 5 minutos de um exercício que aumente a frequência cardíaca, realmente aí dá uma despertada no coração, na frequência certo. cardíaca. E isso no saldo final, na conta final do mês, pode fazer muita diferença para quem está procurando realmente um emagrecimento. E não só isso também, em termos de saúde cardiovascular também é bastante interessante. É o importante é a gente se mexer. Exatamente.
Acho que deu o nosso horário. Acho que foi um puta um bate-papo muito legal. Eu tentei aqui trazer alguns temas, tinha conversado com a Fernanda, que seria pertinente para vocês de forma prática, para que a gente vá cada vez mais aqui no podcast construindo, né, conhecimento e com vocês, quando vocês mandam dúvidas e tudo mais, é importante para a gente entender qual que é a temperatura e se a gente está no caminho, se não, se tem alguma coisa ou outra que vocês gostariam de saber, além do que a gente traz aqui também. Queria agradecer do fundo do meu coração, Fernanda, pela disponibilidade. Assim que eu entrei em contato com ela, a convidei para vir ao podcast, prontamente ela aceitou. É muito bom poder compartilhar um pouco do seu conhecimento Uhum. aqui. Compartilhei durante todo o ano passado e esse na pós-graduação. Então é sempre um privilégio. Muito obrigado. Imagina, eu que quero agradecer a Academia da Saúde, né, esse podcast de vocês. E uma palavra para vocês, assim, continuem fazendo esse projeto. E para quem está aí ouvindo, continue procurando informações de bons médicos como o Rodolfo. Então, eu acompanhei ele no ano passado, foi uma evolução muito grande, aprendeu muito com a gente, mas também trouxe uma bagagem já, né, Rodolfo? Você Muito. pessoalmente também, né, a sua própria bagagem, que eu sei que você Sim, emagreceu muitos quilos, mudou muito seu estilo de vida. Então, é muito gostoso estar participando desse bate-papo. Eu gosto muito desse tipo de formato de informação em saúde. Por quê? Porque a gente consegue trazer de uma forma fácil, clara, rápida, até porque quando eu ouço muito podcast, eu consumo muito esse tipo de informação. E eu costumo muito ouvir o podcast até dirigindo. Aqui em São sim, Paulo, o trânsito, a gente tem que achar alguma coisa para fazer, né? Então, eu gosto muito de ouvir podcasts que falam sobre saúde. E nesse formato é muito gostoso porque a gente consegue entender o raciocínio de cada pessoa, como que aquilo pode nos beneficiar. A gente sempre nessa hora, às vezes a gente não leva tudo pra gente, mas nessa uma hora a gente encontra coisas que vão fazer diferença na nossa saúde de uma forma importante, e esse é o propósito, né? Então eu aceitei de cara exatamente porque meu propósito é esse, é levar a saúde para as pessoas o máximo possível e fazer elas entenderem que esse estilo de vida é muito gostoso, é muito diferente, né? Quem vive o exercício, quem sim. vive mesmo uma alimentação saudável. Esse eu acho que é o nosso jeito de fazer a medicina proativa, né? É, medicina proativa, é isso mesmo. Qual que é seu Insta, Fernanda? Ó, para o pessoal que quiser me seguir, para ouvir um pouquinho mais, igual nesse formato, eu também tento trazer de uma forma muito fácil. É @DRA, né, de doutora, underline, Fernanda.Ribeiro. Então, fiquem à vontade aí para me seguir, para que vocês também vejam mais conteúdos. Se já não apareceu, vai aparecer por algum lugar aqui o Instagram dela. É isso aí. O Obrigada. meu, como sempre, parece dr.rodolfo Justo. Estou lá todo dia dando as caras, falando alguma coisa que possa agregar para vocês também. Muito obrigado de novo, Fer. Foi um Imagine um beijo para prazer. os outros integrantes que não puderam estar aqui com a gente. Quem sabe um dia todos reunidos. Se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau.